Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus, a glória de Deus entrando na tua casa, a glória de Deus entrando no teu ambiente, entrando no teu trabalho, tirando toda a opressão espiritual, todo o peso, tirando todo o cansaço, todo o mal que estiver ao redor da tua casa, seja um espírito de enfermidade, de confusão, tudo aquilo que traz dúvidas, tudo aquilo que traz intrigas, tudo aquilo que traz conflitos, nós oramos agora e declaramos por terra, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E nós te pedimos, Pai, que nesse ambiente as coisas fluam, a tua bênção, a tua presença, a tua palavra venha fluir. No nome de Jesus, Pai, arranca completamente tudo aquilo que está sendo um bloqueador, que está sendo um dreno, tirando a energia, a força, o ânimo dessa pessoa e traga sobre ela paz, traga sobre ela alegria, traga sobre ela saúde. Que a luz de Jesus Cristo entre nesse quarto, que todo tipo de depressão, de angústia, de tristeza, de abatimento de alma, renda-se ao nome e ao poder de Jesus Cristo. Nós invocamos o nome de Jesus nessa oração e pedimos o teu favor. Oramos também, Pai, para que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de rompimento, que as coisas aconteçam segundo o teu propósito. Dá-nos sabedoria, Pai, derrama favor sobre nós e colocamos tudo diante de ti. Pedimos a tua condução, pedimos que o Senhor nos guie, nos direcione em todas as coisas e nos livra, Pai, de todo o mal, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Essa semana nós estamos começando um propósito. E o propósito vai ser até domingo, para que o nosso ambiente, da nossa casa, da empresa, do lugar que você trabalha, seja cheio da glória de Deus, da presença de Deus. E se houver alguma coisa nos ares, seja da sua casa ou do lugar que você trabalha, isso vai se render ao nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você crê, declare seu amém aqui nos comentários e eu quero convidar você a fazer esses 7 dias com fidelidade, com entrega, com rendição a Deus e você vai ver resultados. Eu quero começar aqui dando um testemunho maravilhoso da Rosângela e ela escreveu assim pra gente: moro na Flórida, mas acompanho fielmente as orações da manhã e da noite. Minha irmã Mônica, que também acompanha as orações, foi fazer um ultrassom de mama de rotina. A médica identificou um nódulo e de imediato falou que precisava fazer uma biópsia, pois havia indícios de malignidade. Ficamos em oração crendo no milagre. Anotei o pedido de oração e seguimos clamando. Ela foi encaminhada para o hospital Fernando Figueira, no Rio de Janeiro, e após nova mamografia, ultrassom e biópsia, o resultado saiu, não havia mais nada. A biópsia deu negativa. Aleluia! Deus operou um milagre. Oro constantemente por você, sua família e toda a sua equipe. Deus tem feito maravilhas através desse ministério. Muito obrigado. Que bênção, Rosângela. Que Deus abençoe a você, a sua irmã. Deus é fiel. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não tenho dúvida alguma disso. E você que está entrando aqui nessa oração, seja muito bem-vindo. Eu espero que nesses 7 dias você atraia as bênçãos de Deus para dentro da sua casa e da sua vida. Quero pedir uma gentileza para você. Já deixa a sua curtida aqui nessa oração para que o YouTube ele mande para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas aquilo que nós fazemos
de bem para outras pessoas, volta multiplicado para nós, porque tudo que se planta, se colhe. Então, plante oração na vida de pessoas. Deus me deu uma palavra e eu quero ser muito cirúrgico nessa palavra. Todos nós temos limitações. Eu tenho, você tem. E as nossas limitações, elas podem ser bloqueadores do nosso destino. Deus tem coisas grandes para nós, mas se eu não reconhecer o que me limita e não tentar de alguma forma romper nessa limitação, vencer essa limitação, eu não vou conseguir chegar onde Deus preparou para que eu chegue. Então, as limitações existem, mas eu preciso reconhecê-las e vencê-las. Todos nós temos limitações, todos nós, alguns mais, outros menos, mas se eu começar a buscar em Deus a força, a capacidade, a habilidade para romper nas minhas limitações, eu conseguirei chegar no meu propósito, no destino que Deus tem. Nossos limites não desaparecem quando recebemos uma promoção, ganhamos dinheiro ou recebemos qualquer tipo de poder. As limitações, elas permanecem aí, dentro do caráter, dentro da alma, dentro da mente, mas isso pode mudar a partir do momento que você colocar a sua limitação nas mãos de Deus, reconhecendo e rompendo através dessa limitação. Em 1 Samuel capítulo 13, no verso 13 e 14, preste atenção nessa palavra, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus deu uma importante missão para Saul. O colocou como rei, o estabeleceu num lugar de honra, um lugar extraordinário. Mas Saul tinha limitações que não reconheceu e não trabalhou nelas. E essas limitações levaram ele a afundar o propósito e o destino que Deus tinha para ele. Ele mesmo afundou. Você já parou para pensar que tem muitas coisas na nossa vida que nós somos os maiores causadores de mal e que isso reflete na nossa prosperidade, reflete na nossa família, no propósito de Deus? Nós criamos problemas, acabamos criando problemas porque somos imaturos, somos muitas vezes negligentes e não reconhecemos essas limitações que nos atrapalham. Por exemplo, Saul, ele tinha uma limitação, ele era medroso ao extremo. Quando Golias começou a afrontar o exército, quando Golias começou a afrontar o país, a nação de Israel, o que fez Saul? Com medo, ficou dentro da tenda, mandou um menino ir contra o gigante e ele mesmo ficou atrás das fileiras de Israel. E a Bíblia diz que ele era um exímio lutador, era como um leão no campo de batalha. O problema é que ele tinha medo, ou seja, sabia lutar, tinha habilidade de Deus, tinha favor, tinha dom, mas o medo impedia ele de ser o rei que Deus queria que ele fosse. Havia essa limitação nele, ele carregava esse medo. Uma outra limitação, ele era impaciente. Ele recusou esperar por Samuel e colocou-se até acima da ordem da instrução de Deus. Não, eu mesmo posso oferecer sacrifício, Samuel está demorando. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de nada disso. Quando Deus dá uma direção para você, você tem que seguir o que Deus falou. Não adianta você ser impaciente, querer ir na frente, achar que, eu sei.
Sabe, é que nem quando Deus lhe dá uma estratégia para algo e você diz: Deus, eu tenho uma ideia aqui, que se eu colocar essa ideia, vai dar certo. Você é mais esperto que Deus? Você entende mais as coisas que Deus? Essa impaciência, essa limitação na vida de Saul impediu ele de viver o que Deus tinha para ele. Cuidado de não, sabe, se colocar acima de uma direção de Deus, de uma instrução que Deus te deu. Deus lhe deu uma ordem a respeito de algo, mas você quer fazer algo totalmente diferente. Sabe, você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, e isso não vai dar certo. Tem que ser da maneira de Deus, tem que ser do jeito que Ele quer que seja feito. Então, Saul era impaciente, e essa impaciência trouxe problemas para ele no seu futuro. Sabe, a pessoa impaciente, ela compra coisas que ela não precisa. A pessoa impaciente não aguarda o tempo de Deus. A pessoa impaciente faz coisas pelo seu próprio projeto, pelo seu próprio plano e acaba se desequilibrando e perdendo o que Deus tem para ele. Um outro problema de Saul era a negação. Depois de Samuel dizer que ele havia sido rejeitado como rei, ele não aceitou. Então, Davi aparece no cenário. Ele já vê que Davi tinha algo diferente e ele começou a negar. Não, o que Samuel me diz não importa, o que Deus está fazendo não me importa, eu vou continuar como rei e pronto. Há muitas pessoas que elas negam e negam, elas não reconhecem o que Deus está fazendo, elas não reconhecem o que Deus falou. Por que você está negando algo? Você sabe por que algumas coisas se tornam mais difíceis? Por causa da negação. Sabe, Deus está mostrando para você que você está errado e você continua negando isso. Você não diz a verdade. Nós somos os criadores de grandes problemas na nossa vida através da negação. Ele foi negligente, fez um juramento irrefletidamente e quase custou a vida do filho Jonatas, tudo por causa da negação. Ele negou e negou e negou e negou, e isso estava levando ele à ruína. Também a falsidade. Usou a filha Mical para fazer chantagem com Davi. Era falso. Nós não podemos usar de falsidade a pessoas que dizem uma coisa na sua frente. Daqui a pouco elas mudam rapidamente e acabam falando outra coisa pelas suas costas. São pessoas falsas. Não são pessoas confiáveis. Nós temos que ter um grande cuidado de manter a nossa palavra. Nós temos que ter um cuidado, sabe, de fazer as coisas do jeito de Deus e como Ele quer. A falsidade tem arrastado muitas pessoas para longe do propósito de Deus. A pessoa pensa que está acima de Deus. Ela é falsa, ela engana, ela mente, ela é manipuladora, ela é dominadora. Você pensa que Deus não vai um dia acertar as contas com você? Ou com essa pessoa aí que você conhece, que está sendo falsa com você? Deus acerta as contas. Uma outra limitação de Saul era o ciúme. Ele ficou irado quando o povo o comparou com Davi. Daquele momento em diante, ele ficou enciumado e considerou Davi um inimigo dele, um inimigo da nação. Sabe, você não vai prosperar enquanto você não se alegrar com a prosperidade dos outros. Há pessoas que são muito invejosas, ciumentas. Então, sabe, elas olham para tudo que você tem e elas olham com desprezo. Elas olham para aquilo que você tem e elas acham que você roubou. Tem uma coisa, sabe, quando um empresário começa a prosperar, ou até um pastor, ou seja lá quem for, começa a prosperar, as pessoas invejam, as pessoas são ciumentas, elas não querem saber o porquê. Sabe, eu acredito muito que Deus não pode abençoar uma pessoa invejosa, porque uma pessoa invejosa, ela quer o que é do outro, ela acha que o outro não merece. Ela não sabe a história do outro, ela não sabe a vida, o crescimento do outro. As pessoas me olham como pastor e podem pensar muitas coisas de mim. No entanto, não sabem que fazem mais de 7 anos
que eu não tenho salário da igreja. Tudo que eu tenho, eu hoje empreendo, hoje eu tenho meus recursos próprios, eu tenho meus livros, enfim, eu tenho N coisas que eu não preciso de R$ 1 da igreja. Mas não adianta eu explicar isso para as pessoas. Então qualquer coisa que eu tiver, qualquer coisa que eu comprar, sabe, quem não me conhece de perto vai pensar que talvez eu esteja usando alguma coisa da igreja para poder me beneficiar. Eu não preciso disso. Mas as pessoas muitas vezes por ciúme, elas começam a julgar, elas começam a olhar torto e a criticar. Assim é como, sabe, um empreendedor, e principalmente aqui no Brasil, o empreendedor começa a ter sucesso e a pessoa já acha, muitas pessoas acham, sabe, que aquela pessoa não deveria ter aquela prosperidade. Se a pessoa trabalhou para aquilo, ela deveria ter sim. Assim como você. Se você trabalhar por algo e você prosperar, eu desejo que você vá cada vez melhor. Eu desejo que você cresça mais, que você prospere mais, que você avance mais, que você tenha o melhor aqui dessa terra. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que Deus não pode dar o melhor dessa terra para você? Se você manter o seu coração em retidão a Deus, Deus vai te abençoar muito mais do que você imagina. Deus vai te prosperar aqui nessa terra. Agora, a maioria dos limites de Saul relacionava-se com as suas fraquezas e seu caráter, suas limitações. Agora, Davi também tinha limites, mas ao contrário de Saul, Davi sabia se autoliderar. Olha que tremendo isso, se autoliderar. Ele liderava na sua família, ele tinha limitações em casa, mas ele sabia como, organizar as coisas até dentro da sua casa. Ele tinha limitações como líder, mas buscou forças em Deus para liderar pessoas que estavam totalmente desviadas, totalmente tortas, e ele buscou a capacidade em Deus. E Davi tinha um histórico de confiança em Deus. Então, o medo, a fraqueza, a falsidade não operava na vida dele, porque ele acreditava que Deus estava com ele e que não importava a situação, ele não precisava fingir, ele não precisava de alguma maneira usar de chantagem, ele podia ser verdadeiro, porque ele sabia que existia uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então entenda, a maneira como você lida com as suas limitações vai trazer resultado direto no teu destino e vai ou aprovar você ou te desaprovar. É por isso que nós precisamos nos autoliderar, para não cairmos nos enganos do diabo. Hoje, as pessoas, elas têm fraquezas, assim como eu tenho, assim como todo mundo tem, e aqueles que irão vencer são aqueles que aprenderam a liderar a sua fraqueza, reconhecer em primeiro lugar e depois liderar a sua fraqueza. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível você vencer qualquer tipo de fraqueza que você tenha. Por isso, hoje, que o Espírito Santo, ele mostre para você qual é a sua fraqueza, qual é, a sua limitação, aonde você está falhando, para que essas limitações não venham deixar você fora do propósito, do destino que Deus tem para a sua vida. Entenda, grave isso muito bem. Se você não vencer as suas fraquezas, elas te vencerão. Por isso, autolidere as fraquezas e limitações que você tem. É o que eu estou tentando fazer com as minhas. Me colocar diante de Deus para ter vitória. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que o Espírito Santo lhe conduza e lhe guie nessa palavra para que você possa viver tudo, absolutamente tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e você que entrou agora durante essa palavra, eu quero lhe convidar a fazer esses 7 dias de propósito junto conosco, às 6 da manhã, às 18 horas. Nós vamos orar para que a glória de Deus entre na sua casa e a glória de Deus entre no ambiente do seu trabalho também. Ainda mais você que anda tendo lutas no seu trabalho, eu convido você a estar com a gente. Amém? Também quero lhe pedir que você compartilhe essa oração
com muitas pessoas, até com aquelas que falaram para você que estão com problemas no trabalho, que estão com problemas dentro de casa. Compartilhe essa oração com essa pessoa. Hoje à noite nós vamos começar uma masterclass de visões e mundo espiritual. Hoje, amanhã e quarta, serão 3 dias. Inclusive amanhã eu vou ter convidados, quarta eu vou ter convidados. Hoje acredito que vai ser eu ministrando, porque eu vou começar, eu posso dizer, uma instrução que vai caber dentro do meu livro novo, certo? Eu vou falar sobre 12 níveis de visão espiritual, algo que Deus me abriu, algo que eu vou compartilhar. O que é visão espiritual? Visão espiritual é quando Deus abre a sua visão para coisas que estão no reino espiritual. E se você é o tipo de pessoa que já teve visões espirituais, seria muito importante você participar dessa masterclass, porque não é só conhecimento, é também um ambiente profético que vai te destravar e vai te abençoar. Se você quer participar, é só você ser aluno da Academia Química Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Começa hoje, a partir das 19 horas. Serão 3 dias intensos. Até de propósito eu estou nesses 3 dias. Porque assim como você tem um desejo de conhecer mais de Deus, eu também tenho um desejo que Deus me revele mais coisas e que Deus me mostre coisas também no mundo espiritual. Por isso eu convido você a participar. Inclusive no 3º dia nós vamos falar sobre o mundo espiritual e finanças. Por que as finanças também são espirituais? É tremendo o que nós vamos falar e você não pode ficar de fora, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem peste. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma mulher chamada Heloísa, que está aí me ouvindo nesse momento. E Deus me mostrou como se você fosse um escudo para a sua casa e para a sua família. Deus está te revestindo de graça, de favor, para você ter vitória em coisas que têm se lançado contra a tua família. Por isso, hoje o Senhor diz para você que te estabeleceu como uma intercessora fiel da tua casa. Ele te deu um escudo. Ele está te revestindo de poder para que você tenha vitória total contra todos esses ataques do inimigo contra a tua casa. O Senhor também me disse a respeito de uma pessoa que está com alergia nos olhos. Os olhos estão cheios de alergia, mal consegue abrir os olhos. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, tem um profissional da saúde que está me ouvindo e eu vi como se fosse um pequeno troféu que está dentro do teu consultório, um pequeno troféu desse tamanho. É como se um homem estivesse carregando uma pedra. Eu não sei se isso é um troféu ou se isso é um objeto de decoração, mas eu vi isso. E o Senhor manda dizer para você que vem um tempo novo sobre a tua vida e sobre também o teu negócio, onde você vai prosperar e Deus vai colocar pessoas-chaves que te abrirão muitas portas. E o Senhor me disse que também vai realizar desejos do teu coração nos próximos anos. Você tem pedido a Deus que você quer ser uma coluna no reino. Deus está derramando isso sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Há uma mulher de 23 anos que está me ouvindo aqui nesse momento.
e que tem um grande sonho e está pedindo a Deus que Deus abra essa porta fora do país. E o Senhor conhece teu coração e está abrindo essa porta no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com essa mulher chamada Nádia. Deus manda dizer para você, Nádia, que tudo aquilo que estava te prendendo, impedindo você, sabe, de mudar certas coisas na sua vida, coisas que estavam limitando, eu vi como se fosse isso sendo cortado e você conseguindo sair dessas coisas que estavam prendendo você. Nádia, em nome de Jesus, seja livre. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E se você não compartilhou essa oração, eu quero pedir que você depois compartilhe, por gentileza, porque você está sendo abençoado com essas palavras, com essas orações e com essa bênção que nós vamos agora orar e liberar aqui. Amém? Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Que cada pessoa que está me ouvindo seja visitada pelo teu poder. Que o sobrenatural de Deus toque na vida dessa pessoa. Tira, Pai, as amarras. Tira, Pai, aquilo que está prendendo, aquilo que está impedindo essa pessoa de crescer, de avançar, de prosperar. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo impedimento cesse agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo de Deus, e que o teu favor aguarde, o teu favor seja liberado sobre ela de forma poderosa e sobrenatural. Que a glória de Deus entre nessa casa agora, que a luz de Jesus Cristo entre nos quartos, que a luz de Jesus Cristo entre na sala, na porta dessa casa, aonde tiver uma opressão espiritual, aonde tiver uma ação maligna, nós declaramos não prosperará nessa casa, nós declaramos que essa casa é abençoada, nós declaramos que a vida de Deus está entrando aí, nós declaramos que a paz, a alegria, a força de Deus, as bênçãos do Senhor estão entrando nessa casa, estão entrando nesse trabalho. Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento, toda trava, todo bloqueio nesse trabalho, tudo que está impedindo, Senhor, essa pessoa de crescer, de prosperar, que está impedindo, Senhor, dos contratos bons virem, que está impedindo que clientes cheguem, nós oramos agora para que tudo aquilo que está travando o ambiente, travando os negócios, em nome de Jesus, seja desfeito. Eu oro agora também, Senhor, para que toda aquela pessoa que está deprimida, que está triste, que está cabisbaixa, que ela receba a força do Senhor e tenha força para se levantar. Que toda limitação seja rompida pelo poder do Espírito Santo, todo medo renda-se a Jesus, toda insegurança renda-se a Jesus Cristo. E cremos, ó Deus, que Tu tens o melhor para nós, sem precisarmos invejar, sem precisarmos ter ciúmes do outro. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa e profetizo um tempo de graça, de favor, de crescimento, de avanço para ela. Oro também pela cura. Todo aquele que está doente, eu oro para que seja curado em nome de Jesus. E como está escrito na Tua palavra, aquele que começou a boa obra, Senhor, terminará. Por isso eu creio, Pai, que grandes coisas estão sendo concluídas e novas coisas estão começando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que as portas certas se abram, que as pessoas certas sejam colocadas, que a provisão especial, sobrenatural do Senhor seja ativa na nossa vida e que possamos caminhar com o Espírito Santo de Deus. E como está escrito, Senhor, na Tua palavra, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Tua luz, Jesus, esteja abrindo o nosso ambiente. Amém e amém. Você crê nessa palavra e nessa oração? Compartilhe então com o máximo de pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com você e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua vida. Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria de Deus sobre a tua vida. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria,
porque temos falta. Também oramos para que o Senhor nos dê direções, para que o Senhor nos revele o caminho, os próximos passos, desvie o nosso pé da maldade, daquele que está para nos enganar, daquele que quer o nosso mal, desfaz a obra do caçador, da inveja. Cancelamos agora no nome de Jesus todo tipo de praga lançada, de dardo maligno, de pessoas usadas por Satanás para lançarem palavras venenosas contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso futuro. Quebramos agora o espírito da inveja, da maldade, da contrariedade, das resistências espirituais e declaramos que estamos avançando por Cristo Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece e nenhum mal tem poder sobre mim, tem poder sobre a minha casa. No nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na vida dessa pessoa, vitória do Senhor na sua família, vitória do Senhor nos seus negócios, vitória do Senhor agora nessa semana que está se iniciando. No nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai, prepara o nosso caminho, prepara, Pai, os nossos passos e nos dê direção, nos dê vitória, para que sejamos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, queremos uma parceria total e completa contigo. Sim, que o Senhor possa guiar a nossa vida. Estamos aqui com o nosso coração rendido e totalmente entregue a Ti, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas direções e crendo que o Senhor pode nos conduzir. Meu Deus, livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, daquilo que não podemos ver, daquilo que pode estar tramado, planejado contra nós, contra a nossa família. Quebramos o espírito de acidente, pedimos livramento, pedimos proteção, pedimos a segurança do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Nos leva, Pai, sempre a ir além do que os nossos olhos podem ver. Queremos que o Espírito de Deus nos conduza a todos os planos que Deus tem para a nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado agora. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração doente, com dores no corpo, com problemas no sangue, nas juntas, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por crianças que estão doentes. Eu oro para que elas sejam curadas agora. Como está escrito na Tua palavra, Senhor, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, sare doenças agora. Nós oramos no nome de Jesus porque a nossa fé está em Jesus. Jesus te dá saúde agora, receba a cura nos teus pés, nos teus braços, nas tuas pernas, a cura no teu coração, nos teus rins, fígado, pâncreas. Que haja um milagre de Deus agora tocando em você, que toda dor saia, toda infecção saia. Eu oro por milagre de Deus agora, por feridas que não se fechavam. Eu oro agora pela cura agora dessa ferida. Eu oro pelo milagre de Deus tocando a tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder de Deus. Seja tocado pela ação do Espírito Santo. Meu Deus, leva o cansaço embora, leva a depressão embora, leva a ansiedade embora, leva o medo embora. E nós declaramos em nome de Jesus que esta casa está cheia da glória de Deus, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de fé, cheia de coragem. Que a vida de Deus esteja sobre eles agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. Toque-os com o teu favor, Jesus. É o que eu peço a ti. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo, no primeiro dia da semana, domingo, para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida e orar junto com você. Deus me deu uma palavra e é uma palavra de sabedoria para você. Vamos declarar hoje é o último dia dessa campanha, amanhã nós vamos começar uma outra campanha. Amanhã nós vamos começar uma campanha de oração e jejum, de 14 dias. Eu estou vendo muito milagre de Deus quando a gente se movimenta em jejum nas campanhas aqui. E tem algumas coisas específicas que eu quero colocar nessa campanha e amanhã nós vamos começar ela. Vão ser 14 dias de oração e jejum por proteção, por livramento, por restauração. Eu creio que vai ser uma grande bênção, uma grande bênção.
e direção também. Nós vamos orar por direção de Deus. Porque toda vez que Deus fala, algo muda na nossa vida. Amém? Toda vez. É por isso que nós temos que pedir direção de Deus. Porque se Deus lhe der direção, sua vida vai mudar. Se Deus lhe der direção, a sua vida vai mudar. E Ele tem direção. Amém? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria. Faça disso o seu clamor hoje aqui. Senhor, dá-nos sabedoria. Não perca sua conexão com Deus. Muito mais importante do que as coisas que Deus te dá é poder manter a conexão com Deus que te dá todas as coisas. Você sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas se apaixonam mais pelas coisas do que o Deus que deu as coisas para elas. Eu sempre conto um testemunho. Quando eu era pastor, a primeira igreja que eu pastorei lá no sul do Brasil, um rapaz veio na oração, um rapaz que trabalhava no interior, sabe? Trabalhava no interior e ele era fiel, todo domingo estava na igreja, buscando a Deus. Ele começou a pedir por um carro. Eu orei por ele para que Deus abrisse a porta e desse os meios para que ele pudesse adquirir o carro. E ele adquiriu o carro, conheci o carro e depois não vi mais ele. E depois eu fiquei sabendo que ele vinha para a cidade e ele, sabe, pegava o carro dele e ia para uma prainha que tinha na cidade e ele ficava lá todo final de semana e não ia mais nos cultos. Esse é o problema muitas vezes das pessoas. No caso desse jovem foi um carro, mas tem gente que se vislumbra com a vida, se vislumbra com os amigos que conhece, se vislumbra com o dinheiro que tem, se vislumbra com a casa que adquiriu, se vislumbra com N coisas que Deus acabou dando para essa pessoa e ela acaba tendo uma conexão mais com as coisas e com pessoas do que propriamente com Deus. Esse é o erro de muitas pessoas e pode ser um erro nosso. Quando a gente acaba se vislumbrando por coisas, sabe, que não tem o devido o valor em relação a Deus. Não tem o valor que merece. Por isso que nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida. Se você não colocar uma prioridade, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que ama mais a posição do que a Deus, que deu a posição para ela. Tem gente que ama mais o cargo, mais o emprego, o trabalho. Nós temos que cuidar com os ídolos na nossa vida. Nós temos que cuidar porque para muitas pessoas, às vezes um trabalho, uma empresa é um ídolo. Porque a pessoa, ela serve mais aquilo do que a Deus. Ela serve mais à empresa, mais aos negócios, mais aos seus sonhos do que Deus. Isso pode estar virando um ídolo na sua vida. Entenda. Não se trata de você abandonar o seu negócio ou abandonar a sua empresa. Não estou falando disso. Estou falando de dar o devido valor para Deus. Por que você vai trabalhar no domingo? Se você pode ir na igreja, servir a Deus e, sabe, dar as primícias do seu tempo para Deus, indo à igreja, servindo a Deus. Aí você quer ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu entendo você, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem desafio e tem que, sabe, suar mesmo, tem que transpirar para poder cumprir os compromissos. Eu te entendo, eu estou sempre também me movendo, eu tenho hoje grandes compromissos, não só com a minha casa, mas eu tenho compromisso com a televisão, que é um projeto evangelístico. Só que as pessoas pensam assim, que o projeto evangelístico ele é lindo, mas tem que pagar todo mês. Tem que pagar e os valores não são baixos, são valores altíssimos, Mas foi algo que Deus me deu, então eu vou trabalhar por isso. Vou trabalhar, vou me empenhar por isso, vou fazer o meu melhor, vou fazer bons negócios, vou fazer além do meu tempo devido
para poder cumprir com as minhas obrigações. É uma das piores coisas que tem, a pessoa fazer um compromisso e não poder cumprir. É por isso que eu entendo você, mas, mesmo assim, não abra mão de servir a Deus. Não abra mão de se dedicar a Deus. Não abra mão de colocar a prioridade no reino de Deus. Você sabe que eu tenho decidido entregar parte do meu tempo servindo também a igrejas pequenas, e amanhã eu vou dar um anúncio sobre isso, porque eu entendo que eu preciso semear em vários lugares, e isso se trata, sabe, de colocar o reino de Deus acima do seu prazer, acima da sua vontade. Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho semeado. Tanto que eu estou com um compromisso de ir até o final do ano, uma vez por mês, lá no sul do Brasil. Agora, semana que vem, eu vou fazer um novo anúncio de algo que eu vou semear também lá no sul do Brasil. Algo que Deus tem tocado no meu coração. Poderia ficar confortável aonde eu estou, aqui em São Paulo. Mas eu tenho entendido da parte de Deus que eu preciso dar uma prioridade para as coisas que Deus quer que eu dê prioridade. Então, você tem que entender isso. Deus quer uma prioridade sua. Deus quer uma prioridade sua e não abra mão disso. Por isso, não ame as coisas mais do que ame a Deus. Ame a Deus primeiro. Escreve aqui nos comentários, amar Deus mais do que as coisas. Escreve aí, amar Deus mais do que as coisas. A segunda coisa que eu quero hoje falar com você é cuidado com ataques contra o teu destino. Como assim ataques contra o meu destino? Quando o adversário te ataca, ele não só procura ferir o que você é agora, mas tudo o que você pode produzir mais tarde. Eu tenho ficado em alerta nesses dias em favor dos filhos, não só dos meus filhos, mas em favor de todos os filhos, até mesmo dos meus parceiros, sabe, das pessoas que caminham no profético junto comigo, os filhos dos irmãos que eu conheço, dos pastores. Eu tenho feito uma oração especial pedindo a proteção de Deus pelos filhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo, ele consegue ver coisas que a gente não vê. Aí você diz assim, mas ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas como Deus. Mas ele observa os sinais melhor que nós. Em que sentido? No sentido que nós olhamos para uma pessoa e não vemos o potencial nela. E às vezes o inimigo vê. Então o que o inimigo faz? Ele tenta matar na fonte aquela pessoa, para que amanhã ou depois ela não se torne aquilo que Deus preparou para a vida dela. Porque Deus sabe que aquela pessoa vai ser, sabe, uma dor de cabeça para o inferno. Aquela pessoa vai ser um pai de família, uma mãe de filhos valorosos, vai ser uma pessoa que vai influenciar, vai liderar, vai abrir portas, inclusive para mim, eu não sei, mas Deus sabe. Ou seja, a fúria do inimigo é tentar destruir destinos, a ponte para os destinos. E aí o que ele faz? Ele coloca alguém para destruir a vida daquela pessoa. Ele coloca um casamento errado, um relacionamento errado no caminho daquela pessoa. Ele coloca uma distração, uma porta, sabe, onde a pessoa não consultou a Deus, parece uma boa oportunidade, ela entra por ali e ali ela acaba se quebrando financeiramente ou conhecendo pessoas erradas. Então, nós temos que orar, porque o inimigo muitas vezes quer sabotar o destino das pessoas. Existe um ataque contra o destino. E se você olhar na Bíblia, Satanás tentou destruir o destino de Moisés, o destino de Jesus. Então nós vemos que o inimigo muitas vezes ele quer se colocar no meio para tentar impedir, sabe, com que o destino que Deus tem para uma pessoa se cumpra, se realize. É por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pela nossa própria vida, porque às vezes você carrega um grande destino também e o diabo está fazendo de tudo para parar você.
Ele está fazendo de tudo para lhe desanimar, para colocar uma aversão a você até em relação à igreja, em relação a crente, em relação à fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que o inimigo não vai tentar atacar você na sua fé? Você acha que ele não vai tentar também atacar você de forma sutil, trazendo um desânimo, trazendo um cansaço, dizendo assim, sabe de uma coisa, eu não vou orar mais? De onde que vem esses pensamentos? Quem quer tirar você da rota da oração? Quem quer tirar você da presença de Deus? Quem quer que você não entre num propósito de oração e jejum? É o inimigo. Com certeza não é Deus. Deus quer mais é que você ore, Deus quer mais é que você busque, porque quanto mais Deus estiver na nossa vida, mais nós vamos vencer as trevas, mais nós vamos avançar, mais nós vamos receber de Deus. Então, o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer cortar a sua caminhada. Ele vai tentar sabotar a sua caminhada para que você não viva o destino que Deus tem para a sua vida. Então, nós temos que abrir os olhos para as realidades espirituais que estão ao nosso redor. Abrir os olhos. Tem coisas que podem estar contra nós, lutando contra a nossa fé, lutando contra o nosso ânimo, tentando nos impedir. Aí o diabo lança alguém. Olha como o inimigo é sujo. Sabe, para dizer uma coisa para você. E aquilo ali, sabe, você começa a pensar, puxa, é isso mesmo? E daí entra ali uma raiz de desconfiança, uma raiz de amargura, e você para de orar, você para de buscar, você para de estar na presença de Deus, porque alguém falou uma coisa para você. Alguém falou, talvez você ouviu uma pessoa incrédula, uma pessoa que falou contra a sua fé, uma pessoa que falou contra a oração, uma pessoa que disse que o que você está fazendo não importa, não vai funcionar. Ei, você não pode ser tão fraco assim. Você não pode ser tão fraco assim. De qualquer pessoa vir e arrancar a semente de Deus de dentro do seu coração. Você não pode deixar ninguém arrancar a semente da fé de dentro de você. Você não pode deixar as pessoas entrarem e mexerem na sua fé. A sua fé é preciosa. A sua experiência foi real. O Deus que tem falado contigo é real. Abandone aquilo que vem para tentar sabotar o teu destino. E mais, talvez você carregue algo que nem você compreenda de tão grande que é. E você diz assim, Não, você não conhece, eu sou uma pessoa assim que eu passo até desapercebida por quem está na minha volta. Eu não sou ninguém, você é. É por isso que o diabo está lutando tanto para te tirar da oração, da fé, da busca. É por isso que ele tem, levantado tantas coisas para te escandalizar. Porque existe um ataque contra o teu destino. Talvez você não veja, tudo que Deus tem para a sua vida. Mas se você está sofrendo ataques contra a tua fé, é porque você tem um destino grande. Deus tem coisas para a sua vida. É por isso que, existem esses levantes para tentar lhe desanimar, para tentar lhe impedir, para tentar bloquear o que Deus está fazendo na sua vida. Espero que essa palavra ela esteja falando com você. Amém? Espero que essa palavra ela seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de Deus para o teu futuro, para o teu amanhã, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, Deus tem um grande destino para mim. Escreve aí, Deus tem um grande destino para mim. Glória a Deus. Amém? Peço que você também que está aqui ao vivo comigo, deixe a sua curtida nesse vídeo, para que o YouTube entregue a mais pessoas. Eu peço essa gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas. Nós estamos no mês de agosto. Semeie para 8 pessoas a oração. Pega o link da oração e manda para 8 pessoas. Deus vai te recompensar. Amém? Quando você semeia, você colhe. É uma lei espiritual. Então semeie fé, semeie palavra de vida, semeie consolo, semeie direção. E é isso que você vai receber de volta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero hoje convidar você. Nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. E eu vou estar ministrando sobre sinais que você está na direção certa.
Amém? Vai ser uma palavra muito poderosa hoje às 9 da manhã. Vai ser Santa Ceia. Quem puder estar no presencial esteja, quem não puder, assista online. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? E olha só, está disponível já o meu livro novo, Café com Jesus, volume 2. E esse livro aqui, ele vem diferente. Deus me deu algumas direções sobre esse livro aqui. Olha só, deixa eu mostrar para você. Olha só, aqui é o versículo bíblico, ok? Aqui as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. E aqui um espaço para você fazer sua própria oração. Só que aqui do lado, ó, tem esses ícones aqui. Por exemplo, um cafezinho, um fone de ouvido, um fogo, uma águia, uma bússola e uma mãozinha. Cada um deles tem um significado aqui dentro dessa palavra. Então, quando você for lendo, você, por exemplo, se chegar aqui na bússola, você vai ter uma direção. Se você chegar aqui na águia, uma palavra profética e assim por diante. Tá? Esse livro aqui vem com muita novidade. É para você começar seu dia na presença de Deus. Amém? E você pode adquirir o meu livro lá no meu site. O link está aqui já na descrição do vídeo. Você pode adquirir, é www.vinicius7.com.br. Eu estou orando a Deus e pedi ao Espírito Santo para que esse livro aqui, ele pudesse ser lançado por Ele. Eu disse, Senhor, lance esse livro. Que o lançamento desse livro seja o Senhor lançando ele. Porque foi Deus que me deu cada palavra. São 365 palavras, uma para cada dia do ano. E vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Se você quiser adquirir, vá lá no meu site. E agora, na igreja, hoje pela manhã, esse livro vai estar disponível. Tá? Inclusive você vai poder levar de presente, inclusive para alguém. Certo? E você que vai adquirir, você pode adquirir inclusive para dar de presente para alguém. Está lá no meu site, então não perca essa oportunidade. Com certeza, esse devocional vai te ajudar. Só que o devocional não substitui a Bíblia. Primeiro leia a Bíblia, para depois ser edificado pelo devocional. Tá bom? Muito bem. E amanhã, nós temos um grande lançamento às 6 horas da manhã. Tá? Amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter um grande lançamento. Amanhã eu vou falar para vocês, não só um lançamento, como um tour que eu vou fazer. Vou fazer um tour de 3 dias, em 3 cidades diferentes na semana que vem. Vai ser o Tour Profético do Sul. Amanhã eu vou falar mais para vocês sobre esse tour. Amém? Muito bem. E você que quer nos visitar hoje na igreja, no presencial, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu sou muito grato a Deus. Já é o meu 19º livro. Olha só, eu estou quase na casa dos 20 livros já. Esse é o meu 19º livro, para a glória de Deus. Amém? Muito feliz, muito feliz. Espero que esse livro aqui possa ser uma bênção na vida de muita gente. Amém? Essa é a minha oração. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará,
e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me falou algo aqui. E Deus me disse que alguém que está aí me ouvindo trabalha com relógios. Deus está te visitando nessa hora. Deus está te abrindo portas que você antes estava orando para que Deus abrisse. O Senhor está abrindo portas para a tua vida, vai te dar novos acessos, vai colocar novas coisas nas tuas mãos. O Senhor me disse que vai aumentar a tua carteira de clientes. Está vindo um tempo de grande bênção sobre a tua vida, mas não esquece, se conecte com Deus e não com as coisas. Eu também tenho uma palavra para uma pessoa chamada Janete, é o mesmo nome da minha sogra, Janete. E o Senhor me disse, diga a Janete que eu estou operando algo na vida dela. E o Senhor me disse que está tirando um inchaço que você tinha, Janete, certo? Inclusive nos teus pés. O Senhor está operando na tua vida agora. E o Senhor está também trabalhando na vida do teu filho Igor. O Senhor está operando na vida dele, do Igor. Receba milagre de Deus na tua vida. Há projetos de salvação para toda a tua casa. Deus está tocando aí no teu lar. Amém? Há uma pessoa também de sobrenome Duarte. E o Senhor me disse assim, diga para ela, você de sobrenome Duarte, que faz aniversário no mês de setembro, você faz aniversário no mês 9, Deus está te visitando nessa hora e está vindo um tempo de retomada, de renovação sobre a tua vida, como nunca você viu. Amém? Você vai retomar certas coisas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. É um novo ânimo que Deus está liberando sobre ti, nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa também que está me ouvindo aí, essa pessoa de sobrenome Lima, e o Senhor me disse que está chegando o tempo do grande avanço aí na tua vida, o tempo do grande avanço na tua vida, em nome de Jesus. Quando o tempo de Deus chega na nossa vida, coisas grandes acontecem. Eu quero orar por você, amém? E se você não compartilhou essa oração, compartilha ela com 8 pessoas depois, ok? Agora nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos e mais uma vez te pedimos sabedoria, porque temos falta de sabedoria, pedimos direção. Não nos deixa perdidos, Pai, não nos deixa sem saber para onde ir. Eu te peço, revela a direção a essa pessoa, e se ela já recebeu a direção aqui nessa live, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sei que muitos, Pai, têm enfrentado ataques do inimigo. O inimigo tem tentado impedi-los de permanecer em intercessão, de permanecer em oração, mas nada vai impedir, Pai, o Teu propósito na vida deles. Seu destino é grande, o projeto que o Senhor tem na vida deles é grande e o inimigo não vai desfazer, não vai terminar com isso. Eu quero orar agora pedindo, Senhor, guarda a vida de cada pessoa, cobre com o Teu sangue, Jesus, essa vida, cobre com o Teu sangue essa família e desfaz agora, Pai, os planos do inimigo, planos de morte, planos para desfazer o destino, planos para atrapalhar, planos para confundir, planos de desânimo, de depressão. Senhor, eu oro agora para que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. E no nome de Jesus, aqueles que estão caídos, que recebam uma força de Deus para se levantarem agora. Aqueles que estão cansados, que recebam um novo ânimo. Aqueles que têm sido atacados, eu oro agora para que a luz de Jesus Cristo entre na tua vida agora e que cesse toda ação maligna contra a tua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, que a luz de Deus desfaça a obra das trevas, que a luz de Deus pare agora contra todo o mal que tem atacado tua vida e a tua família. Seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a enfermidade, eu digo a ataques contra a tua família, eu digo a ataques para trazerem atraso na tua vida e contra o teu destino. Cessem agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, que a luz de Jesus entre aí na sua casa agora. Seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Até 9 da manhã e depois 18.